Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura 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 Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Haribol Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. O que eu acho legal na vida espiritual, quando você você ingressa na vida espiritual, assim, com esse desejo real mesmo, não ficar brincando de ter conhecimento filosófico, conhecimento religioso, assim, entendeu? Eu tô falando quando você entra na vida espiritual mesmo, é legal que você observa as forças da energia material que são contrárias à vida espiritual, porque o espírito ele é transcendente a essa energia material. Assim, quando você está ascensionando a sua energia para esse campo, vamos dizer assim, mais espiritual, onde você vai se conectar com Deus no seu coração, é como se a energia material ela entrasse em parafuso, né? A energia material fica completamente desorientada e ela tenta te trazer de novo para essa condição mental, compreende? Porque você há muito tempo está sendo condicionado pela sua mente, você já tem uma programação de várias vidas de atuar de uma determinada maneira, você não compreende isso, mas você está sendo conduzido mecanicamente pelas leis da mente, na qual você está se identificando com esse corpo material, que está sob a jurisdição dos 3 modos da natureza material, conforme explica no Bhagavad Gita. E aí, quando você está saindo dessa energia, dessa loucura, né, toda a energia material fica sem saber o que fazer, porque você está tomando posse da sua mente. Agora não é ela mais que está mandando em você. Você está purificando a sua mente, usando a sua mente como um instrumento real, funcional, para você exercer essa habilidade, através dos seus sentidos, de usar as suas qualidades espirituais para se tornar autoconsciente. Essa é toda a síntese da vida espiritual, onde Deus fala, você tem que entender que eu estou no seu coração
que eu sou a fonte suprema de tudo, a causa, né, tanto de tudo que é espiritual, de tudo que é material, dentro das nossas concepções limitadas. Então Deus fala, então quando você começa a interagir comigo no seu coração, quando você começa a se auto-observar como algo completamente diferente da matéria, ou seja, quando você está testemunhando a sua vida e não vivendo a sua vida falsamente, você basicamente se liberta e começa a observar a tentativa da energia material sempre de te trazer para baixo. Sempre para te colocar de novo na Matrix. Né? Tem esse filme Matrix e tem vários agentes, né, da Matrix, são os agentes Smiths, que de alguma forma eles vão tentar te trazer de volta. Então isso faz parte do contexto da energia chamada Maia. Maia não é a sua inimiga, mas o trabalho dela, Maia é uma energia de Deus, é te testar, vamos dizer assim, né, no bom sentido, da sua intenção real. Se você realmente está querendo sair dessa prisão material, você tem que se tornar um bom devoto, um servo altamente qualificado, para retornar para o mundo espiritual. No mundo espiritual todo mundo é servo puro de Deus, cada um na sua relação particular com o divino. E aqui nesse mundo aqui, você é um servo da ilusão. E para sair dessa ilusão, você tem que ter disciplina. Né? Disciplina significa discípulo. Você tem que ser discípulo do divino. Você tem que fazer o sacrifício diário de estar ali, compreende? Porque você vai para onde você deseja, para onde você quer. Se você quer voltar para Deus, para a liberdade completa, a autoconsciência, para obter a felicidade, se você escolheu isso, você tem que fazer por onde, não é ficar esperando que isso caia do nada, né? Do nada cai a realização de Deus. Não, você passa a sempre estar meditando no divino. Né? O próprio Deus fala isso no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se o meu devoto. Quanto mais você pensar em mim, mais você está abrindo campo de possibilidade para eu me revelar para você. Sendo que, quando você pensa em Deus, naturalmente, Deus como a pureza absoluta da existência, vai fazer com que a sua mente, a sua inteligência, o seu corpo, a sua energia estejam todas em sintonia com essa pureza. Por isso que fala, você quando canta o nome de Deus, quando você medita em Deus, nos passatempos divinos, no conhecimento divino, você vai purificando a sua mente. E tantas vidas você tem usado a sua mente para se concentrar em assuntos falsos, irrelevantes, assuntos insensatos, que fizeram você entrar em mais uma vida material, inconsciente, esquecido, sempre com essa atitude ansiosa ou de lamentação, sofrendo, tentando descobrir uma resposta para esse vazio existencial que você vive, né? Uma vida insignificante. Então nós temos que acordar disso, acordar imediatamente. E o legal que eu estava falando é isso, e você observa os acontecimentos da sua vida tentando te trazer para baixo. Certo? Mas não é a má intenção, não é o diabo, não são as trevas. É porque a energia material é assim. Mas, quando Deus vem a esse mundo, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus, revela o conhecimento do Bhagavad Gita, ele está explicando exatamente isso, que você está sob a tutela de forças chamadas, né, modos materiais, e esses modos estão manipulando o seu caminho, porque você esqueceu de você mesmo, esqueceu de Deus. Então, Deus ele traz o conhecimento, ou ele envia os seus devotos puros para restituir na humanidade essa consciência de quem sou eu, quem é Deus, o que eu tenho que fazer nesse mundo material para ascensionar a minha energia. Como é que eu vou conhecer a verdade para me libertar completamente
dessa pressão que a energia material faz para sempre deixar a minha mente densa, né? Compreende? Você está dentro da existência material. Atualmente você está numa situação de terceira dimensão, indo para a quinta. Então a terceira dimensão é a energia densa, tudo que está aqui, todos os movimentos de pensamentos, sejam de seres outros que não humanos, está tudo dentro de uma carga, de uma egrégora, de uma holografia, vamos dizer assim, que tem um certo nível de densidade e algumas pessoas, quando chegam num estágio da forma humana, é que elas simplesmente querem despertar. Todo mundo vai chegar nesse ponto de um dia despertar e encontrar a realidade de si mesmo e a realidade de Deus. Certo? E quando você ingressa nessa posição de querer recuperar a memória espiritual, de se associar com Deus para receber a misericórdia dele da revelação última, naturalmente você está indo em contraste com as forças da matéria que agem com uma certa vibração. E aí você tem que conquistar essa vibração, você tem que dissolver essa vibração. E daí, alegoricamente, você pode, estudando, né, o início do Bhagavad Gita, por que se forma a Batalha de Kurukshetra. A Batalha de Kurukshetra são as forças tanto da luz quanto das trevas, tentando manter você aqui num padrão, seja de bonzinho, de malzinho, de positivo, de negativo. E você tem que sair de tudo isso, você tem que ficar no meio do campo de batalha, com Deus, ou seja, sentindo a presença de Deus no coração, momento a momento, e levantar, né, dessa cama de sonho material que você está e lutar. Uma luta de sabedoria, uma luta de amor. Certo? Não há a agressividade, como eu falei numa outra aula aqui. Você não precisa vencer a escuridão. A escuridão não é agressiva, ela é só a ausência da luz. Só que esse mundo material, quando você está esquecido de tudo, a gente usa esse termo, né? Você está na escuridão. E daí você não tem que lutar contra a escuridão. A escuridão ela é inofensiva, mas enquanto você não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, enquanto você não está iluminado, situado no seu corpo búdico, né? O corpo da inteligência iluminada, o corpo que revela o Cristo, né? O Buda, Vishnu. Então você tem que tatear aqui na escuridão. Então a ideia é que você tem que ser luz. O espírito ele é uma fonte de luz. Quando fala luz, você tem que entender que luz significa consciência. Tá? Sempre que fala luz, estou na consciência espiritual. Então, quanto mais consciência, quanto mais luz você tem, porque você agora se disciplinou, que agora você está fazendo esse sacrifício diário de se voltar para a realização espiritual, já que você decidiu isso, e para você fazer isso acontecer na sua vida, você tem que desfocar, né, a sua vida material e trazer para a vida interna, se situar no meio do campo de batalha com Deus, que está no seu coração agora mesmo, e observar essas forças da matéria que, na vida material, tanto aquilo que se chama bom, forças da luz, como ruim, forças das trevas, são negativas, vão te prender nesse mundo. Você só vai se libertar se você entrar em contato com o divino, purificar a sua mente e deixar Deus ir te conduzindo aqui nesse estágio, né, humano, essa jornada da vida humana. Então, ser luz. Né? E quando você é luz, naturalmente você interrompe a escuridão. Né? Assim, você está dentro de uma caverna, você acende a sua luz,
E não há assim que a escuridão vai vir atacar a luz. Mas a luz sobrepõe-se à escuridão, porque a luz é uma presença real. O espírito é uma presença real. A existência material é a escuridão. Então, quando você está vibrando em Deus, quando você canta o santo nome, quando você está purificado, naturalmente essa escuridão se dissipa. Escuridão também pode chamar de Maya. Maya significa aquilo que não é. Aquilo que não é a luz, aquilo que não é a consciência, o que é a inconsciência. Então, Maya é essa energia de Deus que tem essa vibração da inconsciência. Apesar de Maya ser uma serva de Deus, uma energia de Deus. E como esse mundo trabalha na dualidade, tem que ter escuridão e luz, tem que ter inconsciência e consciência. É assim que a gente, através desses contrastes, a gente vai acessando, vai elevando a nossa energia, até que você transcende tudo isso e fica na sua posição real de ser. Ontem eu li um negocinho que estava escrito ali na internet, que parece que tinha uma luz, né? Então, um abajur, vamos dizer assim, vamos fazer essa alegoria, um abajur que iluminava tudo. E o abajur simplesmente ficava ali iluminando tudo, e as pessoas passavam, e ninguém dava muita bola para o abajur, né? Aí um dia o abajur falou assim, estou cansado de ficar aceso, vou apagar minha luz. Aí quando o abajur apagou a luz dele, a escuridão entrou. E quando a escuridão entrou, aí todo mundo que antes andava ali, né, de boa, por causa da luz, começou a tatear, todo mundo ficou desesperado, sofrendo, com medo de, né? A escuridão causa isso, né, a inconsciência. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o abajur, mesmo que ele não estivesse fazendo nada pela escuridão, simplesmente dele estar aceso, ele estava beneficiando muitas pessoas com a luz dele. Compreende? Então, quando você se torna um devoto de Deus, naturalmente você se torna um ser iluminado. E aí, essa luz que você tem, você não pode falar assim, não, vou apagar minha luz porque eu estou evoluindo aqui nesse mundo, ninguém quer saber de Deus, esse pessoal é isso e aquilo. Compreende? Mas não é assim, a sua luz é muito importante. É muito importante você estar iluminado em Deus. E quando você acende a sua luz interna, que se deve exatamente a esse contato com Deus, né? Como se você colocar a tomada do Espírito na tomada do Espírito Supremo, que está no seu coração, você se torna um centro de brilho, onde você está sempre pregando e tal, você não está mais, você não está se importando se alguém está ouvindo, se não está ouvindo, você simplesmente aparece, brilha, e muitas pessoas que estão ali vão ser beneficiadas por causa da sua luz. Elas podem nem falar com você, mas elas vão ser beneficiadas simplesmente por você estar brilhando. Compreende? A importância de você se iluminar é nesse sentido que você vai ajudar as trevas e não combater as trevas, ou querer impor a luz para os outros. Simplesmente brilhe. Assim como Deus está brilhando no seu coração, mas você também não está vendo. Quando você vê o brilho de Deus, que é essa energia que sustenta o brilho de todo mundo que está desperto, então Deus ele não está exigindo nada, ele simplesmente é uma luz suprema que está no seu coração, e depende de você querer também se acoplar nessa energia de Deus e se tornar uma luz nesse mundo. Por isso se diz que quando as trevas desse mundo, esses seres que manipulam, né, a escuridão, porque isso também é uma coisa interessante nesse mundo, sempre tem os dois lados, né? Então esses seres que manipulam a escuridão, eles se incomodam quando veem a sua luz.
Mesmo que sua luz seja uma luz passiva, que está ali no cantinho, mas por causa da sua luz as pessoas estão caminhando nesse mundo com mais segurança. É algo que acontece num nível sutil. Então as trevas, elas ficam assim muito incomodadas com a sua luz, porque você vem aqui e faz uma palestra falando sobre Deus, falando dessas coisas que a gente está falando aqui. Simplesmente você está brilhando no divino. Poderia não fazer nenhuma aula, mas que entra aqui, alguém vai ouvir, alguém vai aproveitar essa luz para se direcionar dentro do seu coração para ir para algum lugar. Compreende? Então, você sempre também, se você se tornar um devoto de Deus, assim, sincero, você vai brilhar. Esse brilho é natural. Você vai se tornar um abajur espiritual dentro do reino da escuridão, ou um fogo, né? Dê qualquer exemplo que você quiser. E isso é maravilhoso. Você não precisa fazer nada, você só tem que estar brilhando em Deus. Você já vai estar ajudando todo o universo, né? Eu lembro que esses assim chamados, né, mestres ascensos, semideuses, assim que tem essa luz mais brilhante de Deus, eles pedem só para que nós fiquemos nessa condição espiritual, de amor, de bem-aventurança, de alegria, de criatividade, de certeza absoluta da proteção de Deus, da amizade com Deus. Então você vai ancorar as energias de seres assim com maiores capacidades, e eles vão atuar para iluminar esse planeta Terra através de você. Então, quando tem uma massa crítica de várias pessoas sendo luzes nesse mundo, imediatamente essas forças sinistras vão ser derrotadas. Porque elas não querem que você se situe no seu poder, que é o poder de Deus, que é o poder de se libertar da Matrix, da matéria, da Maia. Então reflete sobre isso. Aquele tantinho ali que você está cantando, Maha Mantra, né? Hare Krishna, Krishna, recitando o nome de Deus com devoção, isso tudo aí está impregnando a egrégora planetária, a egrégora universal. Você está sendo uma força transcendental nesse mundo. Então Deus aí fica muito satisfeito no seu coração. Um bom devoto, né? Um bom discípulo, que sabe fazer o sacrifício amoroso por todo mundo. Então o abajur toma consciência, assim, toma consciência, né? Não vou apagar minha luz, eu vou continuar brilhando, que eu estou vendo que muitas pessoas estão começando a enxergar, a ver através da minha luz, apesar delas pensarem que elas mesmas que estão vendo, mas não precisa dessa luz de seres ascensos, de seres mais potencializados por Deus. Então seja você essa luz, assim, sempre com pensamentos bons, com sentimentos puros, usando a sua energia, a sua forma física, sempre para avançar espiritualmente nesse mundo, para se libertar definitivamente. Aí você vai buscar o conhecimento, né, dos mestres, né? Eu recomendo sempre o conhecimento do Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, e você vai atingir altos patamares. Só de você estar brilhando, isso já é a felicidade, já é alegria interna, já é paz, porque você não só está vendo a ilusão, a escuridão, como você também está proporcionando uma oportunidade daquelas pessoas que, porventura, estejam, né, perto de você, de receberem essa luz também, seja de um modo inconsciente ou indireto, ou de um modo consciente ou direto. Aí Krishna vai fazer, né, Deus vai fazer o manejamento de almas para essa correlação com você. Tá? Então, vamos ver aqui um verso do Gita. Vamos pegar o capítulo 18 de novo, né? Que é a perfeição da renúncia. Capítulo 18 é tipo um resumão do Bhagavad Gita.
tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 18. Vamos ler então o verso 58 do capítulo 18. Mati chittaha sarva durgani mati prasadati tarishyatsi atachichi tuam ahankaram naisroshyasi vinam kishyasi. Tradução, então Krishna ele fala para Arjuna: se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com o falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Olha esse verso. Esse verso é a chave de todo o Bhagavad Gita também, né? Então Krishna está dizendo aqui, está todo mundo perdido. Perdido, né? Está todo mundo na escuridão. Ninguém consegue ver além de Maya. Você está sonhando um sonho bom ou um sonho ruim, de acordo com o seu karma, de acordo com a influência do modo da natureza que está sobre você. Repetindo aqui, o estudo dos modos da natureza está no capítulo 14 do Bhagavad Gita, né? Se você tiver curiosidade, vai lá e estuda. Acho que eu já fiz uma aula também sobre tudo isso, sobre esse capítulo. Então o Krishna está falando aqui, você está perdidão. Já reparou que assim, quando o cara fica muito bêbado, e aí ele fica muito doidão, ele não sabe como voltar para casa. Às vezes ele está do lado da casa dele, mas ele está tão doidão, que está tão embriagado, que está perdido, né? Do lado ali de casa, da casa dele. Então aqui nesse mundo todo mundo está embriagado pelos encantos da energia material, embriagado pelo desejo de posses, pelo desejo de desfrutar o mundo o máximo possível. Esqueceu completamente que essa forma humana é dada a você por Deus para se encontrar, né, espiritualmente, para recuperar a memória, para sair da perdição. Perdição é isso. Perdição não significa você estar fazendo coisa errada, porque sem a consciência espiritual você está sempre fazendo coisa, entre aspas, errada, né, dentro de uma avaliação superior, porque tudo que você faz que não esteja te conduzindo de volta a essa consciência divina é uma perda de tempo, é superficial. Mas isso faz parte, compreende? Da forma humana, no estágio que nós estamos, na era em que a gente está, a gente vai ter muitas quedas, normal, mesmo pessoas muito elevadas têm a possibilidade de cair, né? Quanto mais alto você sobe, mais perigosa é a queda, mais vai machucar se você cair, porque aí você sabe que você caiu, você sabe aonde você vacilou. Né? Deus acreditou em você, confiou em você, está te dando a misericórdia, mas você ainda está com aquela tendência, né, meio de demoníacazinha. Então Krishna fala assim, você tem que se achar. Se você está perdido, você tem que se achar. Então é nesse sentido também, né? Quando você pergunta, quem sou eu? Se você fala assim, eu sou o corpo material, eu sou o Bhakta alemão, eu sou um cara espiritual, eu sou um mestre, eu sou um discípulo, eu sou brasileiro, assim. Se você fala quem sou eu nesse sentido, né? Sou inteligente, isso é a perdição, você está perdido.
Agora, se você fala assim, ah, eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou um servo eterno amoroso de Deus, eu sou o divino Senhor em ação nesse mundo, aí você se achou, você se encontrou. Isso se chama autoconhecimento, autorrealização. Então, Krishna, ele fala isso, né? Ele fala assim, Krishna está falando para Arjuna diretamente, né? Imagina, Krishna está no meio do campo de batalha de Kurukshetra com Arjuna, e Arjuna foi colocado em ilusão por Krishna, nessa situação específica em que ele está narrando o conhecimento mais puro, o conhecimento real da existência. E Krishna está falando, Arjuna, se você se tornar consciente de mim, compreende isso? Você tem que se tornar consciente de Deus. Existe uma causa suprema, uma fonte que é a substância de tudo, um ser do qual você é parte, você só pode ser por causa desse ser supremo, e mesmo assim as pessoas não têm interesse em descobrir isso. Então o próprio Krishna, que é a forma, né, a pessoa absoluta, que configura, né, essa condensação última de toda a existência espiritual e material, que ele fala no Bhagavad Gita, né? Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matua bhajantemam buddha bhava samavitaha. Então, aqui Krishna está falando, eu sou a fonte original de toda a existência material e espiritual. Os devotos que sabem disso, né, ou seja, que realizaram isso em seus corações, se dedicam a me ouvir e a praticar a devoção o tempo todo. Imagina, é Deus. Então, a Krishna está falando assim, se você se tornar consciente de mim, tem que ter essa consciência, essa luz. Luz é isso, é consciência de Deus. A luz existe para isso, para iluminar a sua mente, para ela perceber quem é Deus. E aí Deus vem e se revela aqui no Bhagavad Gita, como o Senhor Krishna. Certo? E aí ele fala assim, e se você toma consciência de mim, Krishna está falando, você vai superar por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Você, por si só, não tem poder para superar a ilusão de Deus. Imagina, é a energia da ilusão de Deus. Ela está atuando em todo o universo. E aí o cara com falso ego fala assim, não, eu não preciso de Deus. Eu vou fazer a minha meditação, ou eu sou Deus, e eu mesmo vou realizar isso, não quero saber de nada, eu dependo só de mim mesmo. Dessa maneira, né? Aquele orgulho, aquela mesquinhez. Então, Krishna está falando aqui, se você se tornar consciente de mim, que eu sou esse Vishnu que está dentro do seu coração, que eu estou presente no canto do santo nome, você tem que ter essa consciência que quando você canta japa, você sabe que ali a presença de Deus na vibração sonora. Quando você lê o Bhagavad Gita, você sabe que o Bhagavad Gita, ele é a presença de Deus na forma literária. Então você lê o Bhagavad Gita, você se absorve, você sente prazer de estar lendo ali. Você medita nos passatempos de Deus que representam também Deus, que é o que acontece lá no mundo espiritual. Então, dessa maneira, você está entrando na energia de Deus, saindo desse falso ego. Então Deus fala assim, somente assim, né, que a minha graça surge. Então depende de Deus a retirada dessa energia ilusória da sua vida, porque a energia ilusória é uma serva de Deus.
e ela só obedece a Deus, ela não vai obedecer a você. Se chegar para a ilusão e falar assim, saia daqui, eu quero despertar desse sonho de vigília, o sonho do sonho, o sonho, o sonho sem sonos, né? Sem sonos, sem sonhos, que há três estados de existências, né? Dentro da nossa inteligência, né? Você pode estar dormindo sem sonhar, pode estar dormindo sonhando, ou pode estar dormindo acordado aqui, como se estivesse acordado, mas você está sonhando. E você tem que ir para o modo transcendental, e para isso você tem que se render a Deus, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus surja e você consiga se libertar dessa maia, ou de todos os obstáculos da vida condicionada. Quando falo em vida condicionada, é que você está vivendo sob as condições da existência material. Você esqueceu que você é superior à matéria. Mas você está se identificando com esse corpo, você está submetido à vida condicionada. E vida condicionada significa que tudo é uma espécie de obstáculo para você conquistar as coisas materiais. E também, como a gente falou inicialmente, quando você entra na vida espiritual e está tentando ascensionar a sua energia, vão acontecer certos obstáculos também, certas forças vão tentar não deixar você ascensionar. Vão tentar te trazer para Maia novamente, como a gente deu o exemplo da Matrix, né? Dos agentes da Matrix, que quando vem uma pessoa que está se iluminando, saindo do sistema, eles vão lá testar a pessoa. Esses filmes aí, por exemplo, são uma forma da vida mostrar para você o que está acontecendo, né? Tudo está sendo revelado. Então, o Krishna está falando aqui, então, por minha graça, todos os obstáculos da vida condicionada vão ser superados. Superação completa. Engraçado que eu falei o assunto antes de ler o verso, e o verso, né? Como é que é interessante isso, né? O verso vem a calhar completamente. Então, o Krishna está falando, enquanto você não me conhece como a suprema personalidade de Deus, enquanto você não se rende a mim, enquanto você não faz esse sacrifício diário, com esse desejo ávido, intenso, real, de que sim, eu quero me libertar, Krishna, por favor, vai lá, me perdoe, e eu vou... eu não desejo nada material, não quero ganho, não tenho interesse em nada material, eu quero só acordar, eu só quero despertar, sair dessa cama de Maia, que eu estou dormindo há tantas e tantas vidas. Compreende? Essa intenção real, é isso que Krishna fala, que a coisa que ele mais aprecia é essa confiança, você tem que ter essa confiança em Deus. Confiança significa rendição. Confiança significa com fé. Você tem que ter essa fé, essa vontade, essa certeza de que aquilo que Deus disse é a única coisa apropriada, o único conhecimento ideal para que você se liberte do mundo, e que você tem que entrar em contato com Deus para que, através da misericórdia e da graça dele, ele remova a energia de Maia e remova todos os obstáculos que porventura iriam te atrapalhar a sua ascensão de energia. Você tem que caminhar com o seu amigo Deus aí no seu coração. Ir sozinho é furada, certo? Ou se associar também com devotos puros de Deus. Os devotos puros de Deus, que já estão situados em Deus, eles também dão esse up para a gente. Faz parte essa mística, né? Porque uma alma avançada nesse mundo, ela está potencializada por Deus. Ela representa o divino nesse mundo. Não almas assim que dizem que estão com Deus, mas que são farsantes, né? Lobos vestidos de ovelha.
Ao se aproximar de uma alma elevada, imediatamente você vai sentir o seu coração vibrar diferente. Você vai acordar para certas coisas por causa da energia dessa alma, né? Então, muitos mestres estão atualmente nesse mundo, muitos vieram, muitos foram retirados à força, porque as forças das trevas se incomodaram muito, mas a partir do momento que um mestre se ilumina, esteja aqui ou não, a luz dele que ficou é o que está contando, é o que está promovendo o acordar de vários espíritos que estão aqui nessa escola aqui simplesmente aprendendo, né? Aqui não é ruim nem é bom. Ruim é você ficar em escuridão e sendo enganado por você mesmo porque você está perdido. Está perdido. É igual solta você lá no meio de uma floresta, né? E você fica perdido, você não consegue voltar, e ali tá cheio de bicho que vai te atacar, e é frio, e é chuva, e não tem nada para comer, então você está perdido. Então aparece um nativo, vamos dizer assim, do local, ou um índio, né, que conhece a floresta, aí ele fala, não, meu irmão, vem aqui, é por aqui, ó, tal, tal. Então, esse mundo é considerado uma floresta da ilusão, né? Ome Gyana Timirandácia, Gyana Jana, Shalakaya. A floresta da ilusão. Então, então Krishna vem pessoalmente, pega na sua mão, ou Vishnu que está no seu coração, pega na sua mão e te conduz de volta para o lugar seguro. Por isso que fala que o refúgio aos pés de lótus de Deus, esses pés são o único lugar seguro para a sua consciência, para a sua luz brilhar, sem que tenha interferência ou obstáculo de qualquer coisa, né, que possa estar, onde você possa estar incomodando essa energia. Mas é assim que funciona o processo, tá? Aí vem muita gente falando, se incomodando, porque você se rendeu a Deus, que você está querendo uma vida pura. Aí as pessoas que estão em Maia se incomodam, porque não, mas você saiu fora da realidade. Você saiu fora da ilusão. E elas acreditam que estão na realidade e questionam, especulam sem ter um mínimo de noção espiritual. Quantas pessoas chegaram para mim, né? Poxa, Bhakta, Bhakta Alemão, você está vivendo em outra realidade. Eu falei assim, estou vivendo na realidade real. E você está vivendo na sua mentira, na sua ilusão, né? Então temos que ver isso, né? Que muitas coisas vão acontecer na nossa vida, muitas pessoas vão se afastar, muitas pessoas vão se aproximar, lugares diferentes que você pode vir, né? Situar, tipo de trabalho, o seu jeito criativo de ser, os seus talentos vão começar a aparecer, seus poderes místicos, você vai começar a co-criar com Deus. Nesse mundo, o mundo é átomo, o mundo é uma energia. Essa energia só está aparente porque você está, né? Aí entra a física quântica, você está observando a onda, a energia, e através da sua consciência você modula, frequencia essa vibração, e ela, frequencialmente, ela se torna partícula, se torna algo material. Mas não existe a matéria, existe a energia. Aí você vai ficando esperto nisso, nessas coisas, né? Seu corpo é uma energia que você e Deus estão mantendo. O corpo em si não tem essa existência assim, ela é só átomo. Por isso quem tem poder místico consegue dissolver o corpo aqui, aparece em outro lugar. Existem também tecnologia de tipo teletransporte, que mexe quanticamente com os átomos, te leva de um lado para outro. Então tem muitas coisas interessantes, né? Mas temos que estar acordados. Independentemente de tudo que é interessante, temos que estar acordados espiritualmente. Fora desse sonho, situado na luz.
vibrando, vibrando, vibrando no divino, para que todo mundo à sua volta se beneficie, mesmo sem saber, mesmo as pessoas que te criticam, que te humilham, que te desprezam, elas também estão sendo iluminadas sem saber. E você é amor incondicional. Quando você está com Deus, o amor é incondicional. Você dá a sua luz para todo mundo, né? Igual Deus vem aqui nesse mundo e muitas pessoas nem questionam, né? Quem sou eu, não questionam quem é Deus. Assim, vivem numa plataforma animal, né? O animal não pensa quem é Deus. Então, a forma humana você teria que pensar quem é Deus. E aí Deus vem, acontece, mas também é rejeitado até hoje, né? Ninguém aceita assim, Krishna. Ninguém aceita, não é assim. Ainda estamos em sono profundo, né? Então por isso que Krishna está falando aqui, se você se tornar consciente de mim, esse mim não é o Brahman, não é uma energia que você está especulando, esse mim é a pessoa Deus, Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, consciente de mim, nesse sentido absoluto. Então você está consciente do santo nome, você está cantando o nome, mas você está consciente que aquela vibração é Deus. Assim que Krishna fala, você tem que estar consciente de mim assim. Sempre. Não esqueça, não esqueça. Pensa sempre em mim, pensa sempre em mim. Essa energia que está aqui, ó, tudo isso aqui é Deus. Não é uma energia parte de Deus, é a energia de Deus. É Deus presente na forma de energia. Você é Deus na forma da energia intermediária. Tatastha Shakti. O mundo espiritual é uma forma de energia interna de Deus. E Deus é a fonte de todas as energias. E Deus é revelado como o Senhor Krishna, e você se torna consciente disso. Existe todo um conhecimento que está distribuído no mundo já explicando isso. E aí quando você conhece Deus e realmente começa a se sintonizar com Ele, sempre lembrando do nome, da forma, do conhecimento, dos passatempos, das qualidades, das encarnações, das expansões, né? Dos atributos, das qualidades da parafernália de Deus, de tudo que envolve a existência de Deus, você se liberta de Maya. Aí você está em Maya, mas Maya é boazinha. Não. Krishna... É porque o poder de Maya é o poder de Deus. Então Deus, ele fala assim, Maya não age, porque Maya só age se Deus der poder para ela. Compreende? Então aqui, Krishna está dizendo para Arjuna, né? Entretanto, né, ele falou assim, você vai superar a vida condicionada se você agir pensando sempre em mim. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com o falso ego, que a gente estava falando, né? Não vou agir conforme a minha natureza de ser para satisfazer o plano de Deus. Não, eu vou ser do jeito que eu quero, independentemente de Deus, e eu vou fazer minha vida como eu quero. Então, essa é a situação da conclusão do falso ego. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com o falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Você só se acha quando você se torna um servo perfeito de Deus nesse mundo, agindo conforme a sua natureza, que é o seu dever de agir, em relação à satisfação do propósito que Deus te usa para complementar o sucesso, né, nessa escola assim material. E Arjuna, ele era um guerreiro, mas ele queria atuar no mundo com o falso ego sem ser um guerreiro, ele queria renunciar à batalha. Ele queria ir para a floresta, em vez de matar
os demônios. Então ele se achava muito bonzinho e aí Krishna falou, não é assim. Eu escolhi você para dentro da sua tendência, da sua natureza, que é Kshatriya, um guerreiro, para exterminar os demônios. Então, se você não agir conforme eu estou te explicando agora, que é como Deus age dentro do coração de todo mundo, e você deixar de me ouvir, então, quando você está no silêncio do seu coração, quando você se rende a Deus, você começa a conversar com Deus, normal. Normal, você sempre tem esse amigo supremo no seu coração. Você é amigo dos mestres ascensos, mestre dos arcanjos, amigo dos anjos, dos arcanjos, aqui nesse mundo material. É amigo de seres espirituais lá do mundo espiritual. Tudo, tudo normal, convivência. Quando você está na luz, não tem que adorar ninguém, não. Você tem que só viver em Deus, nesse amor, como um servo de Deus. E esses seres assim chamados mais elevados, que é o poder de Deus que está agindo neles, eles não têm poder próprio, assim como você também não tem. Você não pode fazer nada por você mesmo. É o poder de Deus que se manifesta em você, para você agir nesse mundo. Aquele pequeno poder que te dá essa liberdade de independência, né, onde você quer agir por si mesmo, é insignificante. Só vai trazer miséria na sua vida. Então, por isso, esse verso é muito importante. Que Krishna está falando, se você deixa de ouvir o que ele está falando aqui no Bhagavad Gita, você vai seguir perdido nesse mundo, apesar de, mesmo que você seja considerado uma pessoa assim, muito inteligente, erudita, uma pessoa descolada, uma pessoa que tem uma boa performance, né, para conquistar as coisas materiais, ou até mesmo discípulos, né, numa categoria espiritual, Deus, você está perdido, completamente iludido, achando que está conectado comigo. Então, quando você se torna um devoto, né, de Deus, imediatamente você se torna humilde. Esse falso ego, né? Eu sou isso, eu sou um devoto. Você já é um devoto eternamente de Deus. Você não precisa se preocupar em se classificar nesse sentido. Você já é eternamente um devoto puro de Deus. Só tem que purificar a sua mente e tirar esses véus de programação da energia densa. E Deus no seu coração, ele só está esperando isso. A sua atitude de rendição, mas tem que ser uma rendição pura, verdadeira, sem interesses. E deixar Deus acrescentar na sua vida aqui material, que é só uma experiência, que é um avatar, é um robô. Você é transcendental. Você que criou, está criando essa experiência aqui para aprender quem você é. A consciência se projeta através da mente para ver a si mesma. Então essa consciência é o quê? É a luz. Tudo isso aqui está dentro da sua consciência. A minha performance pessoal está dentro da consciência do Bhakta alemão. Que não é Bhakta alemão, é um espírito, né, servo eterno de Deus, que está tentando ficar nessa posição, ou seja, expressar nesse holograma aqui, forma humana, a perfeição do serviço a Deus. Por isso que Krishna fala, só através do serviço devocional você pode realmente interagir comigo. Serviço devocional incondicional e puro, com humildade. Brilhando, brilha como o abajur fica brilhando em Deus. Não precisa salvar o mundo, não. Né? Nem Krishna, quando veio aqui, salvou o mundo. Então, essa coisa de salvar o mundo, que o mundo precisa ser salvo de quê? Essa salvação é do falso ego, o medo do falso ego. Quando você está em Deus, vivendo em Deus, você não tem que se salvar de nada, você está em êxtase, está tudo bem, você está em paz, tranquilo, você já sabe o que está acontecendo, você consegue contemplar a ilusão, você vê os obstáculos que vêm se aproximando, os encantos de Maya para fazer você baixar a sua vibração, você fica esperto. Então isso é a pureza. Quanto mais puro você está, mais você sente a impureza. Quando você está impuro, a impureza a impureza é igual. Então você acha que está agindo puramente, mas você é impuro, está impuro também.
né? É como o Mestre Cristo falou, você limpa a taça do lado de fora, mas por dentro continua aquilo que você absorveu antes, você não limpou por dentro. Então a pureza significa que você limpa o interno também, o externo, né? Limpeza é uma das características de um devoto de Deus, ele está sempre limpo, internamente, externamente e brilhando. Então, aí, aqui como a gente vê que é o último capítulo do Bhagavad Gita, Arjuna vai falar, não, agora eu entendi, agora eu estou consciente de quem é você, porque você se revelou para mim por sua graça, eu me libertei de todos os obstáculos, das minhas especulações, né? Maya saiu de campo, agora eu estou vendo qual é a minha missão, o meu dever nesse mundo, de acordo com o meu encaixe dentro do plano de Deus, e sim, agora eu vou lutar e vou matar esses demônios, porque você, Deus, que está aqui na minha frente, quer, e eu vou fazer isso com a maior satisfação, o maior prazer, vai ser o maior êxtase da minha vida, o maior bem feito que eu vou fazer é matar os demônios, e eu sei que todo o poder que eu tenho e vou ter de matar os demônios é o poder que você está me dando, porque do lado de lá tem guerreiro mais poderoso que eu, certo? Mas com Deus do seu lado, quem é que pode te derrotar? Então você tem que acordar nisso. Se eu estou com Deus, eu sou maioria. Não preciso dar satisfação para ninguém. Eu tenho que viver nesse amor. Isso que é o legal da vida espiritual. E você vê toda a configuração do jogo, né, que acontece aqui nesse plano denso, nessa holografia. É incrível isso. É incrível. Então vou dar um significado rápido aqui, de Srila Prabhupada. Quem está em plena consciência de Krishna não fica indevidamente ansioso pela execução dos deveres de sua existência. Os tolos não podem compreender essa grande capacidade de ficar livre de toda a ansiedade. Para alguém que age em consciência de Krishna, o Senhor Krishna se torna o amigo mais íntimo. Krishna sempre se preocupa com o conforto do seu amigo e se entrega a ele, que está tão devotadamente ocupado, trabalhando 24 horas por dia para agradar ao Senhor. Portanto, ninguém deve se deixar arrastar pelo falso ego, manifestado sob a forma do conceito de vida corpórea. Ninguém deve falsamente julgar-se independente das leis da natureza material, ou livre para agir como quiser. Todos já estão sob as estritas leis materiais. Mas logo que age em consciência de Krishna, o devoto se liberta e fica livre das perplexidades materiais. Deve-se notar com muito cuidado que quem não é salvo em consciência, quem não é ativo em consciência de Krishna, está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. Na verdade, nenhuma alma condicionada sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas quem age em consciência de Krishna está livre para agir, porque tudo é inspirado por Krishna e confirmado pelo mestre espiritual. Ok? Então, sejamos luzes nesse mundo, vamos brilhar, vamos amar, vamos ficar sempre nessa consciência de ascensionada e vamos recuperar essa memória, porque Deus ele está dentro do seu coração.
agora aqui. Você não precisa ir para lugar nenhum, você só tem que se tornar consciente de Deus e deixar, e fazer essa amizade, e vocês dois juntos caminharem nesse mundo com total percepção de tudo, e isso que é o barato do conhecimento, porque você acorda, você desperta desse sonho que você estava vivendo loucamente. Beijo no coração, muita luz. Haribo!